Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e hoje eu peço aos mais afobados que fiquem comigo até o final do vídeo porque nós vamos falar desse elemento que está na tela, John Podesta, e desses símbolos aqui que ele postou numa foto lá em 2015. Mas antes vamos tratar destas situações aqui. Está sendo discutido nos Estados Unidos a possibilidade de banir o TikTok ou não. A matéria aqui diz o seguinte, na Real Clear Politics: banir o TikTok ou deixar Pequim controlar também nossas redes de transmissão. Veja que eles colocam também. Então, o que mais eles estariam controlando, segundo a visão aqui do Chris Fenton, do Real Clear Politics, que é um site de viés liberal e globalista. No cenário dinâmico do entretenimento global, a influência de Pequim sobre Hollywood tem sido um tema de acalorada discussão. Nós sabemos que Hollywood é um centro de controle do pensamento no mundo, né? É a maior vara de azevinhos do mundo. O que é uma vara de azevinho? É aquilo que o Harry Potter carrega nas mãos. É como se fosse uma vara de encantamento, né? Então, através do entretenimento, as pessoas são encantadas, seduzidas e os seus corações e mentes são conquistados. Sabedora disso, parece que, pelo que se interpreta aqui da matéria, Pequim, após fazer seus investimentos em Hollywood, está começando a ser contestada nesse sentido, né? Então, usando o instrumento do próprio Estados Unidos contra ele, aparentemente. Mas a preocupação deles agora não é mais só isso. Eles dizem, embora o poder de bilheteria do mercado chinês tenha diminuído, devolvendo um sopro de liberdade criativa aos nossos cineastas, surge uma nova forma mais difundida de influência em Hollywood e que vai muito além, o TikTok. Qual é a preocupação do Chris Fenton com isso? Segundo ele, Pequim pode ter perdido influência no mercado teatral, mas mais do que compensou isso com uma presença avassaladora nas redes sociais que se tornou um flagelo, não apenas em Hollywood, mas em todos os Estados Unidos. Na verdade, o presidente do Comitê Seleto do Congresso para a China, deputado Mike Gallagher, rotula com precisão o TikTok como fentanil digital e tem feito campanha agressiva para proibir o aplicativo de mídia social. Quer dizer, eles estão dizendo que ele é um aplicativo viciante e, obviamente, quando você está ali o tempo inteiro na frente de um aplicativo que te prende, né, por conta dos vídeos um atrás do outro, todos eles curtinhos e todos bem interessantes, ou quase todos, você acaba, sem querer, absorvendo uma cultura que está sendo dirigida a você. E é óbvio que qualquer aplicativo, não precisa ser o TikTok, pode ser o Instagram, qualquer um, ele pode direcionar um tipo de conteúdo para um país, um tipo de conteúdo para outro, e até escolher estados. Olha, no estado do Texas o conteúdo vai ser esse, em Nova York vai ser outro, na Flórida outro e assim por diante. Isso não impediria, por exemplo, de colocar na China um conteúdo enriquecedor culturalmente, enquanto que se colocasse nos Estados Unidos um conteúdo que, ao mesmo tempo em que promoveria algum tipo de, como é que eu poderia chamar, de dissolução da moral ou do patriotismo, de qualquer coisa que interessasse dentro de algum tipo de guerra cultural, né, poderia então ser utilizado para essa subversão da sociedade. Não estou dizendo que é feito, mas nada impediria. Então, alguns já estão contestando o que eles chamam aqui de controle do governo pernicioso de uma nação não aliada. Será que eles estão conseguindo controlar culturalmente a mente dos jovens norte-americanos através do cinema e agora das redes sociais? As redes sociais estão sendo banidas e controladas em todos os países do mundo. Por quê? Porque através dela tem entrado uma cultura que tem mudado o status quo de poder. Basta ver um país aqui que nós nem podemos mencionar, talvez, né, em que as redes sociais estão sendo o mais que se possa, né, controladas para que o status quo aqui não sofra mais o efeito cultural, né, dessas redes. E aqui, mudando um pouco de saco para mala, falando do que está acontecendo entre Irã e Israel. Essa matéria aqui do jpost.com diz: a guerra Irã-Israel está sendo por procuração, é um artigo de opinião.
Ele diz assim: existe sem dúvida um conflito claro entre, por um lado, o Irã e os seus representantes e, por outro lado, os Estados Unidos e Israel. O atual cenário de caos no Oriente Médio não é desconhecido, à luz do que tem acontecido nas últimas 2 décadas. No entanto, o caos atingiu o seu auge e as suas características e partidos tornaram-se mais óbvios do que nunca. O Irã e seus representantes e armas de TERROR estão a abrir rapidamente novas frentes. Isso já não se limita aos alvos israelitas e americanos. Testemunhamos a recente aventura de atingir alvos dentro do Paquistão. Islamabad expressou raiva pela violação de sua soberania e respondeu forte e rapidamente ao comportamento imprudente iraniano. O que nós estamos vendo aí é a escalada da Terceira Guerra Mundial, óbvio. E ao mesmo tempo a gente vê os Estados Unidos falando que vai tirar as suas forças do Iraque. Será que vai mesmo tirar as suas forças do Iraque? Bom, a esquerda norte-americana tem demonstrado cada vez mais um afastamento de Israel, segundo a minha visão, né? Bom, vamos adiante aqui. O sistema agroalimentar global está prestes a entrar em colapso? Isso quem pergunta, segundo aqui o site tempo.com, ou pelo menos quem vai tentar responder e analisar a situação, é um agrônomo aqui do Brasil. Os elevados custos de produção, os preços baixos e instáveis, os efeitos climáticos adversos e os profissionais no limite colocam a agricultura global em um estado de tensão. A agricultura não atravessa o seu melhor momento e os protestos aumentam. Quanto mais pressão está se colocando em cima da agricultura, quanto mais regras e exigências estão sendo feitas, mais difícil está se tornando produzir. E, consequentemente, quanto mais dificuldades, quanto mais encarecimento para o custo de produção, mais caro fica o alimento, né? Ou menos alimento se produz. E as duas coisas têm acontecido. Os custos para os agricultores têm aumentado, enquanto a possibilidade deles aumentarem a produção tem vagarosamente diminuído, porque, primeiro, a terra vai se desgastando, e, em segundo lugar, mais restrições vão sendo feitas. Aqui você não pode plantar, lá você não pode mexer, essa árvore não pode cortar, e etc. Consequentemente, o preço dos alimentos chega mais caro nas cidades. Acontece que isso acaba causando uma revolta na população e mudança do status quo político. Portanto, os políticos têm de tentar modificar ou mexer artificialmente no preço dos alimentos para tentar mantê-los baixos. Só que, se o custo de produção é alto, se as exigências de produção são cada vez maiores e a possibilidade de lucro é alterada artificialmente por medidas governamentais, os agricultores vão perdendo o entusiasmo de plantar. E, na verdade, parece que não há um incentivo político e nem muita preocupação com isso, porque a solução que eles têm apresentado é produzir cada vez mais alimentos sintéticos, né, criados diretamente em laboratório. E aí nós vemos estourar essas revoltas na Alemanha, na França, e parece que eu vejo se repetir lá aquilo que a gente via aqui no meio da década passada, que acabou sendo um movimento capturado pela política. Eles conseguiram conduzir as massas a acreditar que iriam resolver todas as suas frustrações dentro das 4 linhas, e quem conduziu eles a acreditar nisso acabou destruindo todo o movimento de tentativa de alterações das opressões que aqui se passava, E na Alemanha eu vejo que as coisas podem muito bem acabar desaguando na mesma situação. Agora isso aqui é interessante. A Casa Branca convocou John Podesta. Vocês já vão saber, quem não sabe ainda, quem é John Podesta. Quem está comigo lá na comunidade fechada sabe muito bem quem é este senhor. Por que a Casa Branca está convocando esse senhor? Para suceder John Kerry como um enviado climático dos Estados Unidos. John Kerry é nada mais nada menos que um ex-vice-presidente norte-americano. Então esse John Podesta aqui não é um qualquer. Aliás, ele era um dos responsáveis pela campanha de Hillary Clinton. Ele pertence à elite do Partido Democrata norte-americano. Ele é um dos cabeças, um dos maiores dentro da classe dominante, que tem alguns costumes aí que nem se pode mencionar, os costumes ocultos. O conselheiro da Casa Branca será o principal diplomata climático dos Estados Unidos quando John Kerry deixar o cargo nessa primavera e cessar as suas intermináveis viagens globais, alertando o mundo sobre a desgraça iminente.
Precisamos continuar enfrentando a gravidade desse momento e não há ninguém melhor do que John Podesta para garantir que isso aconteça, disse o chefe de gabinete da Casa Branca, Jeff Zients, em um comunicado por escrito compartilhado na quarta-feira com o The Washington Post, CNN e a Colina. Então veja só quem é um dos grandes promotores da agenda do Green Man, né, do Homem Verde, o homem do X lá, o Osiris. Né? Então o senhor John Podesta. Inclusive há uma foto dele aqui, deixa eu mostrar ela aqui para vocês, que é essa aqui, ó. Ele aparece com o número 14 em uma mão e o peixe em outra, fazendo alusão ao 14º compromisso dos 17 da Agenda 2030. Né? Acontece que isso aqui também faz referência a outras questões que também não podem ser ditas, né? E as pessoas, a maioria não conhece, porque não se preocupa em conhecer a fé da classe que os dirige, e chama a atenção o fato de os dedos dele aqui estarem todos, parece que machucados, né? Parece até que alguém teria mordido os dedos, eles estão deformados de alguma maneira. Eu não sei o que pode ter causado isso, mas me lembra aquela expressão da Abramovich, eat the pain, né? Coma a dor. Quem quiser pesquisar vai encontrar algumas coisas interessantes. Agora, o que me chama a atenção nessa foto também é esta pulseirinha aqui que alguns chamavam de quetzatote antigamente. O quetzatote ele está mencionado aqui no livro de Ezequiel 13:20. O que é um quetzatote? É um berloque, né? Ou pulseira mágica. Em Ezequiel 13:20 diz o seguinte: portanto, assim diz o Senhor Deus, eis aqui que sou contra as vossas pulseiras mágicas com que vós ali caçais as almas como aves, e as arrancarei de vossos braços e soltarei as almas. Sim, as almas que vós caçais como aves. Claro que isso aqui não é uma pulseira mágica, né, pessoal? Só que não. Provavelmente isso aqui é uma grande coincidência. Um homem desse aqui jamais usaria um berloque, um quetzatote. Claro que não. E vamos finalizar aqui com outro vídeo aqui, remetendo ao que está acontecendo lá no Oriente Médio. Os Houthis estão reivindicando um ataque com mísseis contra um navio da Marinha dos Estados Unidos. Isso aqui agora do finalzinho do mês passado, né? Então, eles, apoiados pelo Irã, disseram na quarta-feira que foram eles que teriam atacado, então, o navio dos Estados Unidos. Então, o que nós estamos vendo? Duas profecias que, ao final das contas, estão costuradas para acontecer simultaneamente, indo para um desfecho final. Por um lado, a classe dominante iraniana acredita no advento do Mahdi, né, que ele vem aí para salvar a humanidade. E, por outro lado, essa turma aqui do Ocidente está esperando aí o seu Deus Horus reencarnado. Né? Vamos ver no que vai acabar toda essa M. Nós, cristãos, sabemos. É uma coisa totalmente apoteótica, literalmente. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Desculpe o viés aí um pouco além da geopolítica, mas às vezes as coisas precisam ser ditas um pouquinho, minimamente mais claramente. Porque na verdade, a geopolítica é só a casquinha do que realmente acontece nos bastidores do poder. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.